Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de Matemática, texto 5 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que apresenta uma história curta, fictícia, apresentando os elementos essenciais de uma narrativa, tais como personagens, enredo, tempo e um universo de acontecimentos. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF05MA08 e EF05MA09, que se refere à resolução e à elaboração de problemas de multiplicação e divisão com números naturais envolvendo números racionais, cuja representação decimal é finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos e a resolução e elaboração de problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo. Como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. Os descritores são os D18 e D20, que se refere a calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. É a resolução de problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade 1 seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Não despreze o momento da leitura silenciosa proposta para o texto, apresentado na questão 2, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Para a proposta de leitura compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando que a maioria da turma participe. Expliquem-lhes que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência da entonação, da dicção e da pontuação. Durante a resolução coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas.
Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em trios. Esse é um momento oportuno para possibilitar aos alunos o fortalecimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros a avançarem em suas aprendizagens. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente imagens das seguintes vestimentas: 2 camisas e 3 calças. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica que possibilitará aos alunos compreender a operação multiplicação. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento da formação de duplas, se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 1 e 2, observe o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilhar seus conhecimentos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 estojos de canetinhas, 4 réguas e filipetas de papel com o nome das 3 propriedades da operação de multiplicação. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica, na qual objetivamos que os alunos aprimorem seus conhecimentos sobre as 4 operações. Inicie essa atividade seguindo a proposta das sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é coletiva, portanto, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante esse momento, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observarem o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a comparação dos alunos sobre suas respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se estão corretas ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e os incentive a trocarem conhecimentos. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um sino, filipetas de papel contendo as questões da atividade e coloque-as em um saquinho. Durante a realização da atividade 6, é importante observar o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Durante o momento dos alunos demonstrarem como chegar às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que os identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.